Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo, tá? Mas sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, tá? Coloquei as datas 15 e 16 aqui porque é para as turmas do sábado e do domingo, tá? Vamos lá. O assunto de hoje é sintaxe de concordância. E nós vamos estudar a concordância verbal e a concordância nominal. Inicialmente, nós vamos estudar concordância verbal, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações aqui sobre os conceitos, viu? Sobre alguns conceitos que nós temos que relembrar antes de prosseguir, tá? Então, vamos lá. Verbo. Para estudar concordância verbal, eu tenho que saber o que é verbo, tá? Inicialmente. Então, vamos lá. Verbo é a palavra variável, ou seja, que pode variar, que indica uma ação, um estado, uma mudança de estado, um fenômeno da natureza. Okay? Por exemplo, o povo todo correu com rapidez. Essa palavra correu é um verbo que indica ação, tá? A ação de correr. Os amigos estão confortáveis. Viu? Esse verbo estão, que é do verbo estar, indica o estado momentâneo em que esses amigos estão nesse momento, tá? É um estado momentâneo. Esse estado pode mudar, pode permanecer. Tá? O tigre é um animal. Então, aí, verbo ser, indica o estado permanente. O tigre é um animal. Sempre vai ser um animal. Tá? Por isso que é estado permanente. Elsa ficou bonita. Mudança de estado, verbo ficar. Era de um jeito e ficou de outro jeito. Então, o verbo ficar indica a mudança de estado de um estado para o outro. Choveu o dia inteiro. Então, fenômeno, verbo choveu e chover indica o fenômeno da natureza. E aqui estão outros verbos. Tá? Ler, respeitar, amar, falar, estudar, brincar, sorrir e etc. Então, todas as palavras que indicam ação, um estado, esse estado pode ser um estado momentâneo, permanente, uma mudança de estado, um estado aparente, também são palavras que indicam a presença de um verbo. Tá? Ou as palavras que indicam também fenômenos da natureza. Chover, trovejar, relampear, tá? Nevar. Todas essas palavras são verbos também, que indicam fenômeno da natureza. Tá? O sujeito, porque concordância verbal vai tratar da concordância que o verbo tem com o sujeito, então é também necessário que eu faça a consideração sobre o sujeito. Tá? O sujeito é o ser, a pessoa ou coisa, do que se vai comunicar, ou sobre o que ou quem se declara algo. Geralmente é o ser que pratica a indicação verbal. Tá? Então, o verbo ele vai indicar alguma coisa, seja um estado, uma ação, que alguém vai realizar. Tá? Esse alguém é chamado de sujeito. Por exemplo, o pequeno sagui inteligente mora na selva. Quem mora na selva? E para eu identificar o sujeito, primeiro eu tenho que achar o verbo. Quando eu acho o verbo, eu faço a pergunta quem a esse verbo para eu localizar esse sujeito. Tá? Então, se o mora é o verbo morar, então eu pergunto para ele, quem mora? E eu me volto para a resposta, que é o sujeito. O pequeno sagui inteligente mora na selva. Morreram do mal de amor Romeu e Julieta. O verbo nessa frase aqui é morreram. Quem morreram? Romeu e Julieta. Então, Romeu e Julieta é o sujeito dessa oração, tá? Dessa frase. Cuidamos da natureza. Quem cuidamos? Nós cuidamos. Embora ele não apareça
na frase, nem sempre o sujeito vai aparecer, mas muitas vezes eu vou identificá-lo por meio do verbo. Reparem que sempre o verbo é quem vai localizar o sujeito, tá? Cuidamos da natureza. Quem cuidamos? E é do verbo cuidar. Nós cuidamos. Então, esse nós é o sujeito dessa frase aqui. Embora ele não apareça, ele está oculto. Mas pelo verbo eu consigo saber quem é esse sujeito. Desviaram muitos recursos da assistência social. Quem desviaram? Tá? Eu não sei quem desviaram. Eu sei que foram eles. Tá? Eu não consigo identificar esse eles, tá? Mas eu sei que foram eles. Esse sujeito é chamado de indeterminado, porque ele leva o verbo para a terceira pessoa do plural, que é eles, tá? E não identifica quem são eles. O nós é oculto porque eu estou identificando. Inclusive, eu estou incluído nesse sujeito, tá? Diferentemente do sujeito indeterminado, que é eles, leva para a terceira pessoa do plural. Né? E eu não sei quem são eles, tá? Mas eles desviaram esses recursos. Quem são, não sei. Ok? Então, é verbo e sujeito, tá? Eles têm sempre essa relação um com o outro. Então, identifique o verbo e o sujeito das orações abaixo. Então, sabendo que é verbo, palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, nessas frases aqui, vocês vão identificar essa palavra, vão fazer a pergunta para ela, tá? Quem isso? Para identificar o sujeito, tá? E aí vão anotar no caderno de vocês, tá? Então, o pêndulo do relógio marcou 6 horas. Por exemplo, qual é a ação aqui? Viu? A ação de marcar. Ele marcou. Agora, façam uma pergunta para identificar o sujeito. Quem marcou? O pêndulo do relógio, toda essa partezinha aqui, o pêndulo do relógio, é o sujeito. Não é só o pêndulo, não. Tá? O pêndulo do relógio, tudo isso é o sujeito. Tá? O pêndulo do relógio aqui vai ser o núcleo do sujeito. É a palavra mais importante, tá? Mas o sujeito mesmo completo é o pêndulo do relógio. Ok? Então, o pêndulo do relógio marcou 6 horas, tá? Então, deixa a letra A respondida para vocês como exemplo, tá ok? Vocês vão fazer esse mesmo jogo de identificação de verbo e localização de sujeito com as demais frases. Concordância verbal. Concordância verbal é um mecanismo pelo qual o verbo concorda em número é singular e plural, singular quando indica apenas um ser, e plural quando indica mais de um ser. E pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Quem são essas pessoas? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. As três primeiras são as três primeiras pessoas do singular e as três últimas, nós, vós, eles ou elas, as três pessoas do plural. Então, o verbo vai concordar com o sujeito nesses dois aspectos, em número singular e plural e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Vamos ver. Os alunos desenhavam despreocupados. Quem desenhavam? Olha a ação aí. Quem indica a ação é o verbo. O verbo é desenhavam. Quem desenhavam? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito. Os alunos está em que pessoa e em que número? Está na terceira pessoa do singular. Por qual pessoa? Olha aí, como eu posso substituir os alunos somente por eles. Eles desenhavam despreocupados. Eu não posso colocar ele aqui. Eles desenhavam despreocupados? Não. Também não posso colocar eu. Eu desenhavam despreocupados? Também não. Então, por isso que o verbo desenhavam somente pode estar na terceira pessoa do plural. Eles. Quem são eles aqui no caso? Os alunos.
Tá? Então, o verbo está aqui concordando com esse sujeito em pessoa e em número, terceira pessoa do plural. O gato de pelos brancos dormiu no telhado. Qual é a ação? Dormir. Tá? Quem dormiu? O gato de pelos brancos. Viu? Então, isso tudo aqui, o gato de pelos brancos, é o sujeito dessa oração. Então, ele está em que pessoa e em que número? Terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Então, as três primeiras, ele ou ela, né, no caso. Viu? Então, terceira pessoa do singular, ele. Quem dormiu? Ele dormiu. Quem é ele na frase aqui? O gato de pelos brancos. Tá? Eu não posso dizer eles dormiu no telhado, nem eu dormiu no telhado. Tá? Então, o verbo aqui está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito que é o gato de pelos brancos. Eu fui à escola bem cedo. Qual é a ação verbal? Fui. Quem fui? Eu fui. Então, eu é o sujeito. Tá? Fui é a ação verbal. Está na primeira pessoa do singular. Vós almoçais naquele restaurante ao meio-dia. Vós. Quem almoçais? Vós. Então, segunda pessoa do plural. Passamos na loja à procura de emprego. Quem passamos? Nós passamos. Então, primeira pessoa do plural. Embora não esteja aqui o sujeito presente na frase, mas eu sei que ele está oculto aqui e sei que ele é nós pelo verbo. Não tem como eu passamos, ele passamos, ou tu passamos. Não tem como. Então, a única pessoa que pode aqui é a primeira pessoa do plural, que é nós. Pronome nós. Ok? Então, concordância verbal é isso. Sujeito concorda, aliás, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração, tá? Embora ele apareça ou não. Vamos lá. Tem algumas regras aqui, são várias regras de concordância, mas eu selecionei apenas algumas que são mais práticas, até mesmo no nosso dia a dia, que nós costumamos utilizar no dia a dia, né? Na nossa comunicação oral ou escrita. Tá? Então, vamos lá. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, é apenas um ser de realização verbal. Tá? Então, o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo desse sujeito, ou seja, a palavra mais importante desse sujeito, o verbo irá concordar. Essa é a regra geral. Tá? Por exemplo, os alunos desenhavam despreocupados. Quem é o sujeito? Os alunos. Por que eu sei que é os alunos? Porque eu fiz a pergunta para o verbo. Quem desenhavam? Os alunos desenhavam. Então, verbo na terceira pessoa do plural para concordar com os alunos. Eles. O gato de pelos brancos dormiu no telhado. Mesmo exemplo do anterior. Quem dormiu? O gato de pelos brancos. Terceira pessoa do singular. Agora, olha só. Essa é a regra geral. Temos algumas regras, eu coloquei 4, se eu não me engano aqui para vocês, de concordância verbal. Primeiro caso de concordância, isso com sujeito simples, tá? Com sujeito composto, eu não coloquei nenhuma, tá? Não vai ficar muito extenso o conteúdo, tá? E o que mais a gente utiliza são frases elaboradas com sujeito simples, tá? Então, vamos lá. Quando ocorre, primeira regra, quando ocorre um sujeito formado pelas expressões coletivas ou partitivos especificados, que são a maior parte de, a maioria de, um bando de, uma multidão de, e etc., tá? O verbo pode concordar com o núcleo do sujeito no singular ou com o adjunto adnominal no plural. O adjunto adnominal é o acompanhante do sujeito. Tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que se dá isso. Por exemplo, a maioria dos entrevistados, olha só, aqui é o sujeito, não soube ou não souberam informar o seu documento.
Quem não soube? A maioria dos entrevistados. Então, esse é o sujeito. Perguntei aqui para o verbo. Só que esse meu sujeito aqui, ó, ele é composto de uma dessas expressões aqui da regra, ó. A maioria de quê? Dos entrevistados. Esse dos entrevistados aqui, que é o acompanhante de a maioria, é o que nós chamamos de adjunto adnominal, tá? Então, o verbo ele pode ficar tanto soube quanto como souberam, tá? Por quê? Soube, se eu colocar soube, a maioria dos entrevistados não soube informar seu documento. Eu estou concordando com maioria. Se eu colocar a maioria dos entrevistados não souberam informar seu documento, o verbo souberam está concordando com entrevistados. Então, as duas concordâncias são permitidas, tá? Uma ou outra está correta, não importa que você use, tá? As duas estão corretas. Você pode usar tanto uma como a outra, tá? Fica a seu critério qual delas usar. Outro exemplo, a maior parte dos alunos saiu ou saíram da sala. Quem saiu da sala? A maior parte dos alunos. Olha só, outro partitivo aqui, ó. Maior parte, tá? Maior parte de quê? Estou especificando. Dos alunos. Mesma coisa, mesma regra, tá? Saiu ou saíram. Quem vai decidir isso são vocês. Qual é a regra que utiliza, tá? Aliás, qual é a concordância que vocês vão utilizar? Tá? Então, a maior parte dos alunos saiu ou saíram da sala. A multidão de fãs gritou ou gritaram no show ao vivo. Quem gritou? A multidão de fãs. Ou quem gritaram? A multidão de fãs gritaram no show ao vivo. Então, olha aqui, multidão é um coletivo. Olha aqui, ó. A multidão de quê? Fãs. Eu estou especificando esse coletivo aqui, ó. Multidão de fãs gritou ou gritaram no show ao vivo, tá? Se fosse só multidão, a multidão gritou no show ao vivo. Ficaria só gritou. Mas como eu estou especificando, de fãs, as duas concordâncias, os dois verbos estão corretos. Pode ser tanto um como o outro, tá? Então, essa é a primeira regra. Voltando. Quando no sujeito está essas expressões. Maior parte de, a maioria de, um bando de, uma multidão de, grande parte de, e etc. Outras expressões semelhantes, tá? O verbo vai ficar no singular ou no plural. Ok? Qualquer uma das duas formas está correta, desde que essas expressões, a maior parte de, a maioria de, estejam especificadas. Tá? A maioria de quê? De alguma coisa. E a maioria das pessoas, a maioria dos alunos, a maioria dos estudantes, a maioria dos professores. Tá? Desde que venha dessa forma, as duas concordâncias estarão corretas. Ok? Essa é a primeira regra. Próxima regra. Quando há substantivos próprios, no plural, que nomeiam lugares ou obras, o verbo fica no singular se não houver artigo antes do nome. Caso apareça o artigo e esse artigo estiver no plural, emprega-se o verbo também no plural. Vamos ver o que é isso aqui na prática, tá? Primeiro, nomes próprios. O que são nomes próprios? São nomes de lugares, nomes de pessoas, tá? Por exemplo, os Andes são uma famosa cordilheira da América do Sul, a Cordilheira dos Andes, né? Acredito que todo mundo conhece. Então, observe aqui, Andes é um substantivo próprio, está nomeando o nome de um lugar. Viu? Então, esse substantivo aqui, esse sujeito, está acompanhado do artigo os. Então, o verbo são, o verbo ser, vai ficar no plural para concordar com o artigo os. Ok? Então, os Andes são uma famosa cordilheira da América. Quem são? Eles. Os Andes. Eles são. Tá? Eles está na terceira pessoa do plural. Se não tivesse o artigo, se não tivesse esse os aqui no início, como ficaria? Andes
é uma famosa cordilheira da América do Sul. Então, o verbo já mudaria aqui, ó. Já ficaria apenas no singular. Andes é uma famosa cordilheira. Ele é uma famosa cordilheira, tá? Ou, no caso, ela é. Ok? Então, acompanhado de artigo, verbo no plural. Se não tiver acompanhado de artigo, verbo no singular, tá? Terceira pessoa do singular. Outro exemplo. Os Estados Unidos atiraram uma bomba em Hiroshima. Tá? Olha o artigo aqui. Estados Unidos é o nome próprio. É o nome do país, então é o nome próprio. Se está acompanhado do artigo os, então não vai ficar atirou, vai ficar atiraram. Os Estados Unidos atiraram uma bomba em Hiroshima. Se não tivesse o artigo, como ficaria? Estados Unidos atirou uma bomba em Hiroshima. Sem o artigo, o verbo vai para o singular. Tá? Tranquilo isso aqui. Ok? Então, segunda regra é essa. Substantivo próprio, acompanhado de artigo, verbo no plural. Não acompanhado de artigo, verbo no singular. Tá? O artigo também tem que estar no plural. Ok? Por exemplo, se fosse o Amazonas, o artigo estaria no singular, o verbo também estaria no singular. Por exemplo, o Amazonas está desmatado. Então, esse está, ele está, ficaria no singular. Tá? Quando aparecem, próxima regra, quando aparecem as expressões cerca de, perto de, mais de um, menos de um e etc., o verbo concorda com o numeral. Então, vai aparecer o número aqui, cerca de 100 pessoas, perto de 3 pessoas fizeram isso e isso. Vamos ver os exemplos. Mais de 50 dos eletromecânicos trabalham na mesma área de formação. Tá? Então, mais de 50. Quem é o número aqui desse sujeito? Primeiro, quem trabalham? Mais de 50 dos eletromecânicos. Esse é o sujeito. Agora, qual é o numeral que está aparecendo aqui nesse sujeito? 50. Se 50 é mais de 1, então o verbo vai para o plural, obviamente. Né? Se é mais de 1, é plural. Tá? Então, olha as expressões. Cerca de, perto de, mais de um, menos de um. O verbo concorda com o numeral, vai concordar com o número que apareceu. Se for só um, vai ficar no singular. Se o número que aparecer for 1. Se o numeral que aparecer for 2, 3, 4 e assim por diante, o verbo já vai para o plural. Olha outro exemplo. Cerca de, olha a expressão, cerca de, agora vamos para o numeral. 300 universitários faltaram à aula do sábado. Quem faltaram? Cerca de 300 universitários. Tá? Então, 300 é mais de um. Então, verbo no plural, faltaram. Tá? A expressão é composta por cerca de e o numeral, com a presença do numeral, 300, que indica que é mais de um. Tá? Agora, mais de um aluno ficou em casa estudando. Olha só, a expressão é mais de um, mas quem é o numeral? Um. Então, se é um, o verbo fica no singular. Entendeu? Ficou em casa estudando. Mais de um aluno ficou em casa estudando. Embora a ideia, o sentido seja plural, mas, segundo a norma, a variedade padrão, tá? O verbo tem que ficar no singular para concordar com o numeral um. Tá? Embora a expressão dê ideia de que seja mais de uma pessoa, de que seja duas ou mais. Né? Se é mais de um, é dois ou mais. Entendeu? Mas, por uma questão sintática mesmo, o verbo fica no singular para concordar com o numeral. Tá? Próxima regra. Os verbos impessoais não estabelecem concordância, pois não têm sujeito e só aparecem na terceira pessoa do singular. Daí serem chamados de impessoais. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, o verbo haver no sentido de existir,
Os verbos haver e fazer, quando indicam tempo decorrido, se enquadram nessa categoria. Então, olha só. Aqui é só ficar atento aos verbos. Verbos impessoais são aqueles que não têm sujeito, não vão apresentar sujeito. Tá? Por isso que ele é chamado de impessoal, porque não tem nenhuma pessoa, nenhum ser realizando a ação verbal. Tá? Que verbos são esses? 3 tipos de verbo. Verbos que indicam fenômenos da natureza. O verbo haver, no sentido de existir, haver, ocorrer, acontecer, tá? No sentido de existir. E haver, o mesmo verbo haver e fazer, quando indica um tempo decorrido. Tá? Por exemplo, nevou muito no norte da Europa. Quem nevou? Não tem uma pessoa ou um ser que realize a ação de nevar. Né? Por isso que é um verbo que indica fenômeno da natureza, não tem sujeito. Tá? É uma oração sem sujeito. Nevou muito no norte da Europa. Esses verbos aqui sempre estarão na terceira pessoa do singular, viu? Que corresponde a ele. Tá? Ele ou ela. Outro exemplo. Houve queima de fogos na praia. O verbo haver, no sentido de existir. É como se dissesse, existiu, ou a queima de fogos na praia existiu. Ela ocorreu. Ela aconteceu. Tá? Então, o verbo haver, quando está nesse sentido de existir, acontecer, ocorrer, tá? Ele também fica na terceira pessoa do singular. Tá? Então, houve queima de fogos na praia. No curral, havia apenas um burro e um boi. Observe, um burro e um boi são duas coisas, mas o verbo está no singular. Havia. Por que está no singular? Porque o verbo haver está no sentido de existir. Olha só. É como se eu dissesse, no curral existia apenas um burro e um boi. Então, havia apenas um burro e um boi. Tá? Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular. Agora, o verbo fazer. Faz anos que não visito a minha cidade natal. Olha só o tempo decorrido. Está indicando o tempo aqui. Faz anos que não visito a minha cidade natal. Então, o verbo na terceira pessoa do singular. Faz. Estive com ela há dias. Olha o verbo haver agora, indicando o tempo decorrido. Não é mais no sentido de existir. Tá? Ele esteve com ela há alguns dias. Então, tempo já decorrido. Já aconteceu. Tá? Então, eu estive com ela há dia. Embora dias esteja no plural, mas o verbo permanece no singular. Observação. O verbo existir é pessoal, portanto, apresenta sujeito. Olha só. O verbo que não apresenta sujeito, que vai ficar sempre na terceira pessoa, é o verbo haver. A ideia que ele vai dar é do verbo existir. Mas é só a ideia, não é o verbo que eu utilizei aqui. Ó. Houve queima de fogos, havia apenas um burro e um boi. A ideia é do verbo existir, mas o verbo que eu usei foi haver. Quando eu vou usar o verbo existir, ele sim, pode ir para a terceira pessoa do singular ou do plural, dependendo do sujeito. Por quê? Porque ele tem sujeito, o verbo existir. Por exemplo, existem pessoas interesseiras no meio social. Olha só, eu estou usando o verbo existir. Quem é o sujeito? Quem existem? Pessoas interesseiras. Tá? Então, esse é o sujeito do verbo existir. Como o sujeito está no plural, pessoas interesseiras, é mais de uma pessoa, então existem. Se eu fosse usar o verbo haver aqui, eu não ia dizer pessoas interesseiras. Não, eu ia colocar na terceira pessoa do singular também, porque ele é impessoal. Há pessoas interesseiras no meio social, tá? Seria o verbo no sentido de existir. Mas como é o verbo haver, ele permanece sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Vamos lá.
concordância nominal, tá? Diferente agora da concordância verbal. Então, vimos todas aquelas regras, as 4 regrinhas lá de concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito. O próprio nome já diz, concordância verbal, concordância de verbo. Tá? Concordância nominal é concordância de nomes, viu? Substantivos, adjetivos, que é o que vamos ver agora. Concordância nominal é a relação estabelecida entre um nome, esse nome é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo, seres, objetos, tá? Tudo que indicar um ser, viu, vai ser um substantivo, tá? Um pronome. E as palavras a ele relacionadas, adjetivo, artigos, numerais, pronomes adjetivos. Essas acomodações ocorrem em gênero, gênero é o quê? Masculino e feminino, e número, mesmo número lá do verbo, singular e plural, só que aqui é um pouco diferente, tá? No substantivo, ou não, né? Porque aqui vai indicar também uma só coisa ou mais de uma, tá? Mas um pouco diferente da flexão verbal. Vamos ver. Por exemplo, a música brasileira é reconhecida mundialmente, tá? Olha só, música é o substantivo aqui, ó. Todas essas outras palavrinhas aqui, ó, observem que ela se refere à música. Então, a música aqui é a palavra principal nessa frase. Por isso que o artigo, as outras palavras que se referem a ela, o artigo e os adjetivos, tem que concordar com ela. Então, a música brasileira é reconhecida mundialmente. Então, a brasileira reconhecida tem que concordar com música. Não poderia dizer o música brasileiro é reconhecido. Não. Se música é um substantivo que está no feminino, viu? Concordância de gênero, então as palavras que se referirem a ela também tem que estar no feminino. Música é só uma ou mais de uma música? Nessa frase aqui, apenas uma. Então, por isso que todas também as palavras que se referem a ela estão no singular. Eu não poderia dizer as músicas brasileiras reconhecidas. Eu não poderia dizer porque não está no plural. Ao contrário, isso aqui. As novas empresas têm diminuído o número de vagas disponíveis. Empresas é o substantivo, a palavra principal aqui, tá? Como é que eu vou saber qual é a palavra principal? É só eu eliminar ela. Se eu tirar empresas aqui, olha, vê se tem sentido. As novas têm diminuído o número de vagas disponíveis. A frase vai ficar sem sentido se eu tirar o núcleo dela. O núcleo é a palavra principal. Tá? Então, essas palavrinhas aqui, ó, as e novas, são as palavras secundárias. Elas vão se referir a essa aqui, ó. A palavra empresas que serve como padrão para as outras palavras se flexionarem em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, olha só, empresas é um substantivo que está no feminino e no plural. Olha o S. Empresas é mais de uma empresa. Então, as palavras que se referem a ela também tem que estar no feminino e no plural. Então, as e novas. Tá? Eu não posso dizer aqui, a nova empresas. Não poderia existir essa concordância. Outro exemplo. Aquelas duas belas mulheres são candidatas a Miss Universo. Qual é a palavra principal aqui? Olha só, mulheres é a palavra principal. Então, todas as palavras que vão se referir a ela têm que concordar com ela. Se mulheres é um substantivo feminino e que está no plural, todas as outras palavras também terão que ser femininas e tem que estar no plural. Então, olha só, aquelas duas belas e candidatas, aquelas quem? Aquelas mulheres. Duas quem? Duas mulheres. Belas, quem são belas? As mulheres. Quem são candidatas? As mulheres.
Então, todas essas palavras aqui estão no feminino e no plural para concordar com o substantivo mulheres. Então, a regra básica de concordância nominal é essa, tá? Agora vamos para algumas regrinhas aqui, tá? Coisa simples. Quando o adjetivo é a palavra que caracteriza, que qualifica o substantivo, tá? Vai caracterizar, uma característica. Quando o adjetivo se refere a mais de um substantivo, na concordância de gênero, há 3 possibilidades, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um adjetivo, uma palavra que vai caracterizar 2 ou mais substantivos, tá? Eu vou ter uma palavra se referindo a 2 substantivos. Nesse caso aqui, há 3 possibilidades de fazer a concordância. Vamos lá. Primeiro caso, primeira possibilidade. Se os substantivos forem do mesmo gênero, viu? Obviamente o adjetivo concordará com esse gênero, né? Se os dois substantivos ou mais forem masculinos, o adjetivo vai ficar no masculino, óbvio. Se forem femininos, da mesma forma. Por exemplo, vendem-se filmadora e câmera usadas. Olha só, eu tenho quem que são usadas. Usadas é uma característica, uma qualidade de filmadora e de câmera. Então, por isso que é um adjetivo aqui. Está caracterizando câmera e filmadora. Filmadora é um substantivo que está no feminino. Tá? Câmera também está no feminino. Então, logo, como são 2, claro que vai estar no plural, né? Então, logo, e no feminino. Logo, vai estar no feminino, porque filmador e câmera são substantivos femininos. Tá? Não posso dizer filmador e câmera usados. Não tem como, né? Isso aqui é óbvio. Só a gente falando dá para perceber que é lógico. Vendem-se rolos de filme e tripé usados. Quem são usados? Rolos de filme e tripé. 2 substantivos masculinos, então o adjetivo também vai estar no masculino, concordando com os 2. Ok? Então, beleza. Primeiro caso é esse. Substantivos do mesmo gênero, masculino, adjetivo fica no masculino. Feminino, adjetivo fica no feminino, obviamente. Segundo caso. Se os substantivos forem de gêneros diferentes,